Olá, meu nome é Nathan e eu estou morto. Não foi nada muito brutal. Apenas um dia eu estava andando de bicicleta, um carro estava chegando e... eu não me lembro muito mais do que isso. Só que eu havia morrido apenas com 11 anos de idade. Era como se tivesse só desmaiado, pois a sensação que tive ao voltar à consciência pela primeira vez foi como se eu estivesse acordando depois de ir para a cama dormir. Com a diferença de que desta vez eu estava em um lugar estranho onde nunca estive, um lugar que nunca vi. Tinha apenas uma estrada, onde a única direção era reta. Todo o resto era uma escuridão que consumia o horizonte. Fiz a única coisa que pude fazer. Andei. Caminhei o que pareceram quilômetros até chegar em um prédio. Eu não tinha o visto antes por causa do escuro, e ele era tão preto quanto a própria noite. Não tinha janelas, mas de alguma forma parecia bastante acolhedor, como se aquilo fosse me guiar por esse deserto desolado. Nada ali parecia vivo. Não haviam folhagens, árvores ou animais. Fiquei parado ali antes de entrar no prédio, observando, me perguntando se era só aquilo a vida após a morte. Se de alguma forma não existia mais o juízo final e ficaríamos todos perdidos nesse limbo. Mas acontece que não havia ninguém ali por quilômetros que andei, o que de certa forma me preocupou. Será que fui para um local ruim? Mas isso não fazia sentido. Morri com apenas 11 anos e não deu tempo nem de tirar minha virgindade. Voltei a caminhar em direção ao prédio. A escuridão parecia tomar cada vez mais conta dos meus arredores. A única porta que dava acesso à entrada do prédio era enorme e pouco mais à frente, uma escada. Subi e havia um único cômodo no topo da escada. Uma porta medieval se abriu sozinha, rangendo assustadoramente. Caminhei mais um pouco e dei de cara com um homem. Era um homem normal, com olhos azuis normais, cabelos pretos normais de comprimento normal e altura e peso normais. Seus olhos eram gentis, mas intimidadores. Olhos que você sabia que o ajudariam, mas que não ofereciam perdão se você falhasse. Educadamente, perguntei onde eu estava e por que estava lá, se ele poderia me ajudar. Para todas essas perguntas, ele simplesmente respondeu sim. Perguntei a ele o que ele queria dizer com esse sim e ele respondeu: eu posso ajudá-lo, mas você deve primeiro executar uma tarefa para mim. Isso não é apenas para o meu benefício, mas também lhe dará o que você deseja. Eu ainda estava confuso, então perguntei o que eu queria, e ele riu dizendo: ora, a vida, é claro, você está morto. Essa é a terra dos mortos, mas se você fizer essa tarefa para mim, você receberá uma segunda vida. Perguntei-lhe qual era a tarefa e ele explicou: vou mandá-lo para a superfície. Enquanto você estiver lá, poderá perguntar a quem e quantas pessoas quiser se poderão doar 1 minuto da vida delas para você, para que você possa viver mais 1 minuto. Esse acordo me pareceu muito benéfico e concordei de todo o coração. Quando terminar, ele disse: basta dizer a palavra pronto e você voltará para cá, onde darei a você os minutos que você recebeu. E assim, eu estava de volta à superfície. Eu era um pouco transparente e parecia muito com um anjo ou outra criatura do bem, mas definitivamente não era da terra dos vivos. Então, comecei a perguntar às pessoas se poderiam me doar 1 minuto de suas vidas. Pelo que entendi do acordo, quanto mais minutos eu conseguisse, mais tempo eu viveria. Fiquei lá por meses, talvez anos, acumulando minutos para continuar minha vida que tinha sido interrompida tão jovem. Quando estava pronto, eu finalmente disse: pronto. Imediatamente, voltei bem na frente do homem. Ele me parabenizou e disse que eu havia adquirido
2.380.263.005 minutos de vida. Ele me disse que agora eu seria mandado de volta à superfície para viver os restos dos minutos que consegui. Ele ainda acrescentou: além disso, você pode pedir a mais pessoas por 1 minuto da vida delas quando estiver se aproximando do seu fim novamente. Perguntei-lhe um pouco assustado o que aquilo significava. Ele explicou que era o que acontecia com todo mundo que o encontrava no mundo dos mortos, e eu tinha tido aquela sorte. Aproveite sua nova vida, Nathan, ele disse suavemente enquanto desaparecia. Eu acordei. Estava em um hospital. Meu corpo doía muito. Olhei para meu corpo e vi pessoas que não reconheci chorando do meu lado. Ataduras ensopadas de sangue envolviam meus braços e pernas. Parecia que eu tinha passado por um moedor de carne humano e de alguma forma consegui sobreviver. Eu estava morrendo de novo e sabia disso. Mas isso não deveria acontecer. Eu tinha acabado de começar minha nova vida e já estava terminando? Fiquei muito confuso e depois morri de novo. Acordei caminhando em um beco. Parecia ser muito tarde da noite. Caminhei pelo beco muito rapidamente e de repente fui puxado pela gola da minha camisa. Me virei e fiquei cara a cara com um homem com um emaranhado de cabelos que parecia nunca ter sido lavada. Ele puxou uma arma e pediu meu dinheiro. Eu disse a ele que não tinha. Ele enfiou a arma no meu estômago e eu fiquei em pânico. Comecei a gritar por ajuda. Ele sabia que isso atrairia muita atenção, então atirou. Eu morri pela 3ª vez. Acordei novamente, dessa vez subindo um penhasco. Parecia que todas as minhas mortes haviam acontecido logo depois que acordei. Era como um sonho em que você é violentamente transportado de uma realidade falsa para outra. A única diferença era que isso não era um sonho, mas sim real. Subindo o penhasco, olhei para o meu relógio, que marcava 9h48 da manhã. Um grupo subia junto comigo e estávamos indo em direção ao topo do penhasco. Senti pavor de altura, mesmo nunca tido antes. No meu pânico, acabei escorregando e caindo. Rolei pela terra íngreme da montanha. Quando parei, sabia que estava todo quebrado. Fiz um esforço para mover meu braço para o meu rosto. O meu relógio marcava 9h49. Exatamente 1 minuto havia se passado. Mais uma vez acordei, dessa vez amarrado a uma mesa, mas com os olhos vendados. De repente, a venda foi arrancada do meu rosto e eu vi ele. Vi o homem do prédio preto. Ele estava sorrindo, um sorriso enorme. Era como se o rosto dele fosse apenas um grande sorriso. Você viu? Ele perguntou. Vi o quê? Eu respondi à beira do pânico. Ele gargalhou. Você fez um acordo comigo, não sabe quem eu sou? Eu sou Satanás, e você está vivendo um tormento que simplesmente foi fruto de uma escolha sua. Não faça essa cara, vai. O acordo foi cumprido, não é verdade? Você queria vida e eu te dei. Sou muito mais justo do que aquele que vocês acham que ainda está vivo. Acham que se realmente ele ainda vivesse em algum lugar, permitiria vocês sofrerem tanto assim? Sinto muito. É o que sobrou para a humanidade. Você podia ter ido para um lugar um pouco melhor, mas desse jeito não nos conheceríamos, né? Agora, fique com o resto de ira e fúria de uma vida pós-morte angustiante e sem fim. Por quê? Por que você fez isso? Eu perguntei chorando. Para lhe ensinar uma lição, ele explicou. Que o mundo é um lugar cruel. Ninguém apenas dá presentes. A caridade é uma merda de uma mentira. Aquelas pessoas que você conversou, elas sabiam. Cada pessoa que você perguntou sabia que minuto da vida delas elas dariam a você. O pânico mais uma vez me tomou. Eu estava destinado a viver o último minuto da vida de 2.380.260.005 pessoas. Sofrer 2.380.263.005
e 5 mortes. E quando tudo acabasse, eu ainda viveria em um tormento eterno no inferno. Até a próxima. Obrigado.